Deus, louvado seja Deus, meu irmão. Agora chegamos ao momento principal também, que é ouvir a palavra de Deus, que é alimento ao seu tempo, alimento para a nossa alma, que é a palavra de Deus. Isaías, capítulo 34, versículo 9 diante diz assim: por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores das suas mãos, demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam, espalhada no dia nublado e da escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra, e em todos os pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deleitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as darei repouso, diz o Senhor Jeová. Amém. Glórias a Deus. Que palavra abençoada, meu irmão. Isso é o amor de Deus manifesta. Muitas vezes Deus confia um rebanho à mão de um homem, de um pastor, mas ele ali está deixando aquelas ovelhas passarem fome. Eles estão engordando a sua carne, estão esquecendo de engordar a alma daquelas ovelhas com a palavra. Hoje nós vemos muito isso. Pastores que estão preocupados mais com os deleites, mais com o seu bem-estar, do que se preocupar com o aprisco de Deus, enquanto eles estão se apacentando a si mesmos. Deus diz que Ele daria pastores segundo o coração de Deus, que apacentaria o seu rebanho com amor, com sabedoria. Por isso que Deus diz em Atos capítulo 28, no versículo 20: apacentar o rebanho de Deus, o qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Quando Deus teve sangue, quando Ele veio na forma humana, chamado Jesus, naquele corpo de carne. São João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isaías capítulo 7, verso 14, ali diz: eis que a virgem conceberá e darás à luz o filho, e o seu nome serás Emanuel, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus era Deus conosco. Ele nunca foi uma segunda pessoa, nem uma terceira da Trindade, chamada Trindade, criada por Roma, mas Ele foi Deus na forma humana. Ele sentiu dor de cabeça, cansaço, fome, perseguições. Não há ninguém que possa entender eu e você melhor do que Deus possa nos entender, porque tudo que nós sentimos, Ele sentiu, foi tentado em tudo, meu irmão, e venceu tudo. Ele diz: se eu venci o mundo, vós também vencereis. Como é que nós vamos vencer o mundo? Com a palavra. É a fé que vence o mundo, é a fé na palavra de Deus, é a fé no Filho de Deus. E Ele diz que daria pastores segundo seus corações, não aqueles que só querem apacentar a si mesmos, preocupados com dinheiro, com riquezas. Não, aqueles que estão preocupados com as almas, porque nós sabemos que um dia teremos que dar conta de nossas palavras. A Bíblia diz: há mais mistério entre a terra e o céu do que a nossa vã filosofia, e tudo passa, e Deus um dia irá pedir conta do que passou. Aleluia! Um dia eu serei responsável por essa voz que está ecoando aqui nessa praça. Um dia eu serei responsável por essa voz, e Deus é testemunha, quanto vocês é testemunha. Aleluia!
Porque ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versos 14: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Para ter uma voz tem que ter alguém, tem que ter um enviado. Por isso que Deus tem nos enviado aqui nesta tarde para anunciar o Evangelho, dizer que Deus salva, que Ele é bom, que o diabo não presta. Jesus está de braços abertos para te ouvir, irmão, para te ouvir, irmão. Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda liberta. É nós que se afastamos de Deus. Deus não manda ninguém para o inferno, Ele nunca disse isso. Mas os homens que procuram ir para lá sozinhos, mas Deus não manda. Ele diz em sua palavra, em Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Convertemos, pois por que razão morrereis? Deus não tem prazer na morte de ninguém, meu irmão. Deus não tem prazer na morte de ninguém, meu irmão. Mas Ele nos dá a chance, o tempo de escape. O salmista Davi chega a dizer: enquanto há fôlego de vida, há esperança. Aleluia, a esperança é a vida eterna. A nossa vida aqui é apenas uma amostra da vida eterna. Paulo chega a dizer: sabemos que quando este tabernáculo de carne se desfizer, quando ele tombar, temos um novinho no céu preparado por Deus, não feito por mãos humanas, mas por Deus. Nós queremos levar até você a fé apostólica. Deus chega a dizer em Amós 3, verso 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a quem é os seus servos profetas. Em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, ele diz: eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha um dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. João Batista foi diante dele o poder e virtude de Elias. Elias não foi simplesmente um profeta, Elias foi o profeta, um profeta maior, aquele que estava no deserto, confrontou os 400 profetas e estava lá, tomando água do ribeiro. Deus permitiu que aquele ribeiro secasse. Ele foi enviado para aquela viúva. Ela estava ali talvez clamando: Senhor, mande um homem de Deus para mim, que estou a perecer. Tem só esse bocado de farinha para eu e meu filho, para que comamos e morramos. E Elias também estava lá no deserto, sendo alimentado pelos pássaros, tomando água de uma fonte que Deus tinha reservado. Deus secou aquilo e fez ele naquela viúva. E lá foi ele e pediu um pão para ela. Ela olhou, olha a fé dessa mulher, olhou para ele: meu senhor, eu confesso que eu só tenho apenas um bocado de farinha e azeite. Vou fazer um pão para o meu filho, para que comamos e morramos. Porque naquela época a irmã cidade estava em caos, 3 anos e meio sem chover, não havia comida, os animais tinham morrido. Aleluia! Estava um caos, não tinha alimento. Ali estava ela com apenas aquele bocado de farinha. E ela disse para Elias, ele disse: pai, faz um pão para mim primeiro, depois para ti teu filho. Ela falou: meu senhor, eu não tenho, só tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer este pão para comer meu filho, para que morramos. Mas ali mal sabia ela que Deus tinha ouvido o seu grito de socorro, que Deus tinha ouvido o seu clamor e tinha enviado o profeta Elias. Às vezes você está clamando pelo profeta Elias, e Deus está enviando homens de Deus na sua vida, na sua casa, para anunciar a palavra de Deus, para levar vida, para tirar a morte da panela, para tirar a morte do seu lar. Ele está enviando o Elias. E esta era, meu Elias, meu mensageiro, com a mensagem da hora, o alimento da hora, para nos alimentar, para nos dar vida. Malaquias 4, versículo 5 e 6. Eis inclusive o profeta Elias antes do grande terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais. Converterá o que? A fé apostólica, uma fé perfeita. Efésios 4, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Batismo no Senhor Jesus Cristo. Mas pera lá, irmão, está em São Mateus 28, 18, 19, e de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo é ungido. Pai não é nome, eu tenho um pai, o nome é José. Filho não é nome, é um título. Eu sou filho, o nome é Deus. Então são títulos, ele pediu para batizar em nome, não nos títulos. Por isso que os discípulos em Atos, capítulo 2, verso 38,
compungir em seus corações, perguntar que faremos, meus irmãos de Pedro, arrepender cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso vem de Roma, no ano 325, a doutrina pagã. Como é que eu vou glorificar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, se há um só Deus? Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e Espírito Santo. Isso é paganismo, doutrina que é mais de Deus, não existe, é antibíblico. Não tinha 3 deuses na cruz, não, tinha um só, Jesus. Em seu nome todo joelho se dobrará. Eu sou o primeiro e o último, São João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um, Ele nunca foi 2, nem 3. Jesus Cristo, em Apocalipse ele fala, eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Isaías 43, verso 10, vós sois as minhas testemunhas, Senhor Jeová, e meu servo que eu escolhi, para que saibais, me criais e entendais que eu sou o mesmo, fora de mim Deus não se formou, depois de mim não outro haverá. Deus se fez carne na forma humana, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. São João I, se era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra hoje, quando ela está no homem, é o Verbo encarnado uma vez mais. Por isso que estamos aqui gritando: arrependemos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, verso 38, Atos 8, 15, 16, 17, Atos 10, 47, verso 48, Atos 19, verso 5. Só há batismo em nome do Senhor Jesus. Não existe batismo na Bíblia em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe, a não ser que criaram outra e distorceram tudo. Mas ele decide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai é o nome, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo, ser ungido. Pai nunca foi nome, Filho nunca foi nome, é apenas título. E os títulos não têm poder para perdoar pecado. Se você desceu nas águas, nos títulos você desceu um pecador molhado. Um pecador seco, melhor dizendo, e subiu um pecador molhado. É como jogar água nas costas do pato, não penetra, não mora, não tem feito. Mas Jesus diz em Lucas capítulo 24, 45 diante, e diz que assim abriu-lhes entendimento, e diz que assim convinha que o Cristo padecesse, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados. Lucas 24, 45 diante, em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados. Começando por Jerusalém, destas coisas sois vós testemunhas. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos ficaram, foram revestidos. Se Pedro estivesse errado, ele teve todo o tempo do mundo para se retratar, para se corrigir, para o erro, não. Mas ele estava certo. E muito tempo depois, Paulo batizou no Senhor Jesus também. Porque não existe batismo na Bíblia, em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. A mensagem do profeta Ore, onde lemos hoje de manhã, aonde fala assim, a mensagem de Ore, o seu parágrafo, na página 8, parágrafo 46, onde diz assim o profeta de Deus: ora, Deus poderia ter escolhido pregar o Evangelho pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo vento ou pela natureza, mas Ele escolheu homens. Veja aí, irmão, mas Ele escolheu homens para pregar o Evangelho, e é daí que virá a voz de Deus. Ele escolheu homens para pregar o Evangelho, e é daí que virá a voz de Deus, através de homens usados, levantados por Deus. E é daí que virá a voz de Deus, e você pode julgar a voz de acordo com a palavra, que ela é expressa. Então você pode ver que tipo de voz você está ouvindo. Se for contrária à palavra, não dê ouvidos. Veja aí, se for contrária à palavra de Deus, não dê ouvidos. Você tem o direito de ouvir que tipo de voz está ouvindo. Mas se é a palavra, então Deus tem o dever de apoiar. Se é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus tem o dever de apoiar aquela palavra, evitar e tomá-la na verdade, porque Ele prometeu fazê-lo. Então estamos vivendo em um grande dia. Esta palavra de Cristo é expressa. Então essa é a palavra de Cristo, meu irmão. Quando a palavra de Deus é dita, o próprio Deus confirma a sua palavra.
Por isso que temos que ter discernimento. Se está escrito, eu creio. Se está escrito que participou do Senhor Cristo, eu vou pontuar com amém. Se está escrito que a Santa Ceia Bíblica é vinho tinto e pão asmo, que lava pés, São João 13, eu vou pontuar com amém. São João 13, verso 4 diante. Porque a palavra é o fundamento que os apóstolos deixou, é o que o mensageiro de Malaquias 4, versículo 6 veio trazer. Converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que ele não viesse e venha a terra com maldição. Uma fé apostólica, crer no verdadeiro batismo. Veja a lagartinha, ela tem 3 metamorfoses. Primeiro ela é a lagarta, ela come todas as coisas, uma árvorezinha. Então ela vira um casulo, daquele casulo ela vira uma borboleta em 3 manifestações, 3 ofícios. Mas não é 3 seres, é um ser, uma criaturinha, uma lagarta que tem 3 ofícios. Da lagarta virou casulo, do casulo saiu borboleta. Mas é o mesmo ser, nunca foi 3. Uma lagartinha em 3 metamorfoses, 3 manifestações, para que você entenda o natural. Jesus Cristo é Deus, Pai, Senhor, Filho de Jesus, Espírito Santo Cristo, seu ungido. Como eu vou dar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo? Não existe 3 deuses do céu. Não existia 3 deuses crucificados na cruz, não, é um só. Então a glória, toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Glória a Jesus Cristo. A falta de sabedoria para glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. Não tem na Bíblia. Faça o teste da palavra e veja. Se eu estiver errado, me perdoe, mas eu não estou, porque eu nunca achei essa palavra na Bíblia. Não existe glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Isso veio de Roma, é catolicismo. E Roma, na era da Inquisição Negra, matou 68 milhões de cristãos nas arenas, nas fornalhas, nos fogos, queimou as Bíblias. Então levantaram dogmas, ensinamentos papal na igreja. Dogma não é doutrina de Cristo. E eles levantaram isso. E as igrejas hoje têm adotado essa doutrina. Paganismo, nome do Pai e do Espírito Santo. É a doutrina que quer mais de um Deus. Então você, meu irmão, você está dando glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Você está dividindo Deus em 3 partes. É tão simples dizer glória a Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Agora você vai dividir em 3. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu estou apenas dizendo a verdade, como Estevão, como Paulo, como os apóstolos, nem que isso me custe a vida, mas a verdade vai ter que falar mais alto. Eles morreram e defenderam a verdade, pregando o verdadeiro evangelho, não tiveram medo de esvaziar igrejas, não. Eles queriam salvar as almas, levar a Cristo. Então que Deus te abençoe nessa tarde, meu irmão. Se Deus permitir, estaremos aqui uma vez mais no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos. Confiar no Filho de Deus é a fé que vence o mundo. Amém. E graças a Deus.